Bom dia, muita paz. Bondoso Jesus, obrigado por esta noite, em que o nosso corpo descansou e animou a nossa alma. Fica conosco, Senhor, neste novo dia. Graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, que bom, né? Mais um dia à nossa frente. Muita paz. Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo. Nós estamos transmitindo as mensagens de Emmanuel relacionadas à carta aos Romanos. E mais uma comunicação de Emmanuel sobre o capítulo 8º, versículo 9 de Carta aos Romanos. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Parecem, mas não são. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito. Em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Comunicação de Emmanuel, registrada no livro Vinha de Luz, no capítulo 168. Esta comunicação de Emmanuel nos traz grandes reflexões, sempre lembrando o capítulo de Carta aos Romanos, que fala de viver o Evangelho de Jesus, de viver o Cristo em nós. Muitas vezes utilizamos desses mecanismos todos para elencar o quanto Jesus, o Cristo de Deus, nos é importante. Mas, se nós não vivemos o Cristo em nós, se nós não temos o Espírito do Cristo em nós, o que é isso, o Espírito do Cristo?
é o evangelho vivo em nossa vida. Se nós não amamos, se nós não perdoamos, se nós temos ainda muito ódio no nosso coração, muita raiva, muitos ressentimentos, ainda não estamos vivendo o evangelho do Cristo. Nós temos que, aí somos parecidos, mas ainda não somos do Cristo. Então, meus irmãos, busquemos na oração, na prática da caridade, o entendimento das falas do Cristo. Bondoso Jesus, rogamos a Ti os esclarecimentos necessários, que os nossos anjos da guarda, que estão sempre conosco, nos momentos em que estamos contigo, possam nos auxiliar, Senhor, nos intuindo, ajudando-os com quadros mentais sobre Jesus em nossa mente, para que modifiquemos o nosso proceder e estejamos sintonizados contigo. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, minhas amigas, fiquemos em paz. Que Jesus nos abençoe neste dia.